Fernanda sempre acreditou que cada tatuagem carregava uma história. Era por isso que, em seu pequeno estúdio no centro da cidade, mergulhava fundo nos olhares, gestos e silêncios de quem se sentava diante dela. Aos 30 anos, dona de uma sensualidade discreta, marcada por lábios carnudos e olhos que pareciam desvendar segredos, ela nunca se envolvia com clientes. Pelo menos, até Gilson atravessar sua porta. Ele era o tipo de homem que não passava despercebido, alto, charmoso, com uma presença que parecia dominar o espaço. Um executivo de aparência impecável, que curiosamente escolheu gravar na pele uma arte carregada de significados. Inscreva-se no canal, curta e comente. O som baixo da agulha vibrando preenchia o pequeno estúdio de tatuagem de Fernanda. A sala era iluminada por luzes quentes que realçavam os quadros nas paredes. Desenhos autorais, mandalas, flores, caveiras mexicanas e frases intensas que revelavam sua alma artística. Havia sempre um cheiro característico de tinta e álcool no ar, uma mistura que, para ela, significava liberdade. Naquela manhã, Fernanda organizava seus materiais com calma. Estava de cabelos soltos, a blusa preta justa, desenhando sua silhueta curvilínea, e o jeans rasgado que deixava à mostra parte da pele clara e suave. Já estava acostumada a receber clientes de todos os tipos. Jovens inseguros, em busca de identidade, casais marcando momentos, pessoas que usavam a dor da agulha como catarse. Mas não estava preparada para ele. A porta abriu-se devagar, e o som do sino anunciou a entrada de Gilson. Ele era alto, ombros largos, vestia uma camisa social branca, com as mangas arregaçadas, revelando antebraços fortes. Os cabelos escuros, bem arrumados, contrastavam com o olhar profundo, que carregava uma intensidade que Fernanda sentiu atravessá-la em segundos. Havia nele uma presença que parecia preencher o ambiente, como se o espaço tivesse sido feito para recebê-lo. "Você é a Fernanda?" perguntou ele, a voz grave e firme. Ela assentiu, sentindo o coração acelerar de forma inesperada. "Sou eu mesma. Você deve ser o Gilson, certo?" "Agendou para hoje." Ele sorriu, e aquele gesto simples trouxe uma confiança quase perigosa. "Exatamente. Quero algo especial, algo que marque uma nova fase da minha vida." Fernanda indicou a poltrona de couro e pediu que ele se sentasse. Enquanto pegava a ficha de anamnese, observava-o discretamente. O modo como se movimentava, como segurava a caneta para assinar os termos, como a camisa realçava o corpo definido, tudo nele parecia pensado para seduzir. "E o que você tem em mente?" perguntou ela, tentando manter o tom profissional. Gilson a encarou por um instante, como se medisse as palavras. "Quero uma fênix no ombro. Renascimento." Fez uma pausa e completou com um sorriso enviesado. "Talvez porque esteja em busca de algo que me faça sentir vivo de novo." Havia uma sombra naquele olhar. Fernanda conhecia bem esse tipo de cliente. Pessoas que procuravam mais do que tinta e desenho, buscavam um símbolo para preencher vazios internos. Mas havia também outra coisa ali, um magnetismo que a inquietava. "Acho que posso criar algo perfeito para você", disse ela, já esboçando o desenho no papel. "A fênix é poderosa, mas também sensual." Gilson observava os traços rápidos que ela fazia. Seus olhos percorriam o movimento da mão dela, os dedos firmes, o leve franzir das sobrancelhas. Quando Fernanda levantou a cabeça para mostrar o rascunho, sentiu o olhar dele prender-se, não no papel, mas em sua boca. "Está incrível", murmurou, quase num tom íntimo demais. O estômago dela revirou, mas respirou fundo. Era apenas mais um cliente, lembrou-se. Ele retirou a camisa devagar, revelando o peito forte e a pele morena marcada por algumas cicatrizes discretas. Fernanda engoliu em seco, evitando prolongar o olhar. Pôs as luvas, preparou a máquina e se posicionou atrás dele. O primeiro contato da agulha com a pele fez Gilson soltar um leve gemido, abafado. Fernanda sentiu o som percorrer-lhe a espinha.
Estava tão próxima que podia sentir o perfume amadeirado que ele usava, misturado ao calor do corpo. "Está doendo?" perguntou quase num sussurro. "Não." A voz dele era grave, firme. "Só é mais intenso do que imaginei." O silêncio que se seguiu foi carregado de tensão. Cada vez que a agulha percorria sua pele, Fernanda sentia que a respiração dele se tornava mais pesada. Gilson fechava os olhos às vezes, como se estivesse em outro lugar, entregue a uma sensação ambígua de dor e prazer. Ela tentou afastar pensamentos impróprios, mas a proximidade era inevitável. Seu braço roçava discretamente nas costas dele enquanto se movia. E a cada contato mínimo, Gilson parecia endurecer o corpo, como se respondesse a estímulos invisíveis. "Você é muito talentosa." "Fernanda", disse ele, de repente, quebrando o silêncio. "Parece que tem algo nas mãos. Não é só arte, é como se soubesse tocar o que está escondido." Ela engoliu em seco. "É só prática", respondeu, tentando desviar. "E talvez um pouco de sensibilidade." Os olhos de Gilson encontraram os dela por sobre o ombro, intensos, demorados demais. Sensibilidade é o que falta em muita gente. Fernanda desviou o olhar rapidamente, voltando à tatuagem. Precisava manter o foco, mas sua pele queimava com a intensidade daquele olhar. As horas passaram, mas pareciam minutos. Quando a sessão terminou, ela limpou a pele dele com delicadeza, aplicando a pomada. O toque de seus dedos sobre o ombro nu dele foi mais íntimo do que deveria. Gilson permaneceu imóvel, observando-a de cima, os lábios entreabertos, como se quisesse dizer algo, mas se contivesse. "Pronto", disse ela, tirando as luvas. "Vai precisar de mais algumas sessões para finalizar." Ele vestiu a camisa lentamente, os olhos nunca deixando-os dela. "Então, nos veremos de novo." "Sim", Fernanda respondeu, com a voz mais baixa do que pretendia. Antes de sair, Gilson parou na porta, virou-se e lançou-lhe um sorriso carregado de algo que ela não conseguia nomear. "Obrigado, Fernanda. Não só pela tatuagem." A porta fechou-se atrás dele, deixando apenas o silêncio do estúdio e o coração acelerado de Fernanda. Ela sabia que havia algo perigoso naquela conexão, algo que poderia mudar tudo, mas uma parte dela, escondida e inquieta, já ansiava pela próxima sessão. A semana seguinte parecia se arrastar para Fernanda. Cada vez que olhava para a agenda e via o nome de Gilson marcado para a próxima sessão, um frio percorria-lhe o estômago. Ela tentava se convencer de que era apenas mais um cliente, mas a memória do olhar dele, do cheiro da pele, do calor do corpo sob suas mãos, insistia em reaparecer nos momentos mais inoportunos. Na tarde marcada, o estúdio estava silencioso. O som do ventilador misturava-se à playlist suave que ela sempre deixava no fundo, criando uma atmosfera de intimidade. Quando o sino da porta tocou, Fernanda sentiu o coração disparar. Gilson entrou como da primeira vez, impecável, mas havia algo diferente nele. Usava uma camiseta preta justa, que realçava os músculos do peito e dos braços. Os olhos fixaram-se nela assim que cruzou a porta, e aquele contato visual prolongado trouxe de volta toda a atenção da primeira sessão. "Boa tarde, Fernanda." A voz dele soou mais grave do que ela lembrava. "Oi, Gilson." Ela forçou um sorriso, tentando disfarçar o turbilhão interno. "Pronto para a segunda parte?" "Mais do que pronto." O sorriso dele tinha um toque de desafio. Enquanto preparava a estação, Fernanda notava o jeito como ele a observava. Não era um olhar casual, era demorado, atento, como se estivesse decorando cada detalhe dela. Isso a desconcertava. Tentava se concentrar na máquina, nas tintas, mas a presença dele invadia seu espaço como um perfume intenso. Gilson tirou a camiseta sem pressa, e Fernanda sentiu o ar do estúdio pesar. A pele bronzeada dele parecia ainda mais atraente sob a luz quente, e o desenho da fênix em processo ganhava vida naquele ombro forte. Ela respirou fundo antes de colocar as luvas. "Vou precisar que você incline um pouco o corpo", disse,
a voz mais baixa do que gostaria. Ele obedeceu, mas ao se mover, seus olhos encontraram os dela tão de perto que Fernanda sentiu um arrepio correr-lhe pela pele. O som da máquina voltou a preencher a sala. Fernanda aproximou-se e a agulha tocou a pele dele. Gilson respirou fundo, deixando escapar um gemido contido. "Ainda acha intenso?" perguntou ela, com um sorriso involuntário. "Intenso", repetiu ele, com uma pausa carregada de significado. Mas não só pela dor, ela engoliu em seco e continuou o trabalho. O silêncio agora não era vazio, era denso, cheio de subentendidos. O braço dela roçava nas costas dele a cada movimento, e Gilson não parecia indiferente. Pelo contrário, inclinava-se de forma sutil, como se buscasse estar mais próximo. "Você parece concentrada demais", murmurou ele, sem virar a cabeça. "Está sempre assim ou é só comigo?" Fernanda hesitou. "Preciso estar concentrada para não errar." "É responsabilidade, Gilson." "Entendo." Ele fez uma pausa. "Mas às vezes tenho a impressão de que você foge do meu olhar." O coração dela disparou. "Não é isso. Eu só mantenho o profissionalismo." Gilson soltou uma risada baixa, quase rouca. Profissionalismo. Bonita palavra. Mas não acredito que consiga apagar tudo o que está no ar entre nós." Fernanda parou a máquina por um instante, surpresa com a ousadia. Olhou-o nos olhos, e o que viu ali foi desejo cru, sem disfarce. O estômago dela revirou, e por um segundo pensou em pedir que ele fosse embora. Mas, em vez disso, respirou fundo e retomou o trabalho, como se aquilo fosse suficiente para abafar a tensão. A cada minuto, porém, era mais difícil fingir indiferença. O calor da pele dele, o jeito como se contraía sob o toque, a voz grave que se aproximava de um sussurro quando comentava algo banal. Tudo a deixava em um estado de alerta. Quando a sessão terminou, Fernanda limpou a pele dele com movimentos cuidadosos. O silêncio era quase palpável. Os dedos dela deslizaram pelo ombro até o peito para espalhar a pomada, e Gilson respirou fundo, como se contivesse algo dentro de si. "Você tem mãos perigosas, Fernanda." O tom dele era baixo, carregado. Ela retirou as luvas rapidamente, como se precisasse de distância. "Isso é só parte do meu trabalho." "Será mesmo?" Os olhos dele brilhavam de provocação. "Porque eu sinto muito mais do que tinta e agulha quando você me toca." Fernanda desviou o olhar, guardando os materiais. "Acho que está confundindo as coisas, Gilson." Ele se aproximou devagar, ficando a poucos centímetros dela. O perfume amadeirado, o calor do corpo, tudo a envolvia. Fernanda manteve-se firme, mas a respiração acelerada a atraía. "Estou confuso, sim", admitiu, num tom quase confessional. "Confuso porque tenho uma vida lá fora. Mas toda vez que entro aqui, parece que só existe você." A confissão a atingiu em cheio. Fernanda sabia que estava brincando com fogo. Sabia que havia alguém esperando por ele, alguém chamada Jéssica, um nome que ecoava como alerta em sua mente. Mas a intensidade do olhar de Gilson a prendia, como se fosse impossível escapar. Por fim, ele deu um passo atrás, como se respeitasse uma fronteira invisível. "Nos vemos na próxima sessão." A voz estava mais baixa, rouca, carregada de algo que não se completou. Fernanda assentiu, sem conseguir responder. Quando a porta se fechou atrás dele, ela apoiou-se na bancada, tentando recuperar o fôlego. O corpo ainda tremia, e uma sensação perigosa a dominava, a de que, da próxima vez, não conseguiria resistir. O desejo já estava marcado, não na pele, mas na alma. A noite estava pesada, carregada por nuvens escuras que anunciavam a chuva. O estúdio de Fernanda parecia ainda mais íntimo naquela atmosfera. As luzes quentes refletindo nos quadros, o som baixo de uma playlist sensual de jazz e o ar perfumado pelo incenso que queimava lentamente num canto. Fernanda ajeitava os materiais quando o sino da porta anunciou a entrada dele. Gilson surgiu molhado pela garoa fina, a camiseta colada ao corpo, os cabelos úmidos, o olhar ainda mais intenso. "Boa noite",
disse num tom grave que ecoou pelo espaço pequeno. Boa noite. Fernanda respondeu, sentindo o coração acelerar com uma força quase dolorosa. Achei que talvez não viesse com esse tempo. Ele sorriu de canto. Nem a tempestade me faria faltar. Gilson aproximou-se e tirou a camiseta, revelando os músculos definidos e a tatuagem em progresso no ombro. Fernanda engoliu em seco, colocando as luvas. O som da máquina começou a vibrar, mas parecia distante, abafado pelo ritmo acelerado da própria respiração. O contato da agulha com a pele de Gilson foi acompanhado por um gemido contido que fez Fernanda arrepiar-se inteira. Ele estava mais próximo daquela vez, o corpo inclinado de forma quase provocativa. Cada roçar acidental de seus braços fazia a tensão aumentar, como se a sala fosse pequena demais para conter tanto desejo. Está ficando incrível, disse Gilson, a voz baixa, quase um sussurro. Você tem uma forma única de me marcar. Fernanda hesitou, mas não respondeu. O ar estava denso demais. Ela tentou se concentrar no desenho, mas cada detalhe dela mesma parecia reagir à presença dele. O calor da pele, o cheiro amadeirado misturado ao suor leve da chuva, a proximidade do olhar. Tudo a arrastava para um ponto sem volta. Quando a sessão terminou, o silêncio tomou conta do estúdio. Fernanda retirou as luvas devagar e pegou o frasco de pomada. Os dedos deslizaram pelo ombro de Gilson, espalhando o creme sobre a pele quente. Ele fechou os olhos e soltou um suspiro baixo, como se aquele simples toque fosse mais íntimo do que deveria. Você não faz ideia do que causa em mim, murmurou ele, a voz rouca, carregada de desejo. Fernanda congelou, os dedos ainda sobre o peito dele. Gilson, não podemos... Ele abriu os olhos, fitando-a com uma intensidade que a fez perder o ar. Não podemos? Repetiu, avançando um passo, encurtando a distância. Ou não queremos admitir que já passamos dessa linha? Fernanda tentou recuar, mas encontrou a bancada atrás de si. Gilson estava perto, muito perto, os olhos fixos nos dela, o corpo irradiando calor. A respiração dela acelerava, os lábios entreabertos, como se buscassem palavras que não vinham. A chuva lá fora engrossou. O som das gotas batendo contra o vidro era o único testemunho da tensão que explodia dentro do estúdio. Eu tenho alguém lá fora, disse ele, num sussurro carregado de culpa. Oh, mas aqui dentro só existe você. Foi a confissão que quebrou o último pedaço de resistência. Gilson ergueu a mão e tocou de leve o rosto de Fernanda, deslizando o polegar por sua bochecha. O gesto delicado contrastava com o fogo que queimava entre eles. Ela fechou os olhos por um segundo, sentindo o toque, e quando os abriu, encontrou o olhar dele mais perto. O beijo aconteceu como uma explosão silenciosa. Primeiro, suave, como se testassem o terreno proibido. Mas logo se tornou urgente, faminto. As bocas se encontrando com força, a respiração entrecortada, as mãos explorando territórios que até então estavam interditados. Fernanda entrelaçou os dedos no cabelo molhado dele, puxando-o para mais perto, enquanto Gilson a segurava pela cintura, colando seus corpos. O gosto dele era mistura de chuva, calor e desejo reprimido. E cada segundo parecia mais perigoso e irresistível. Eles se separaram por um instante, ofegantes, os olhos fixos um no outro. Isso é loucura, Fernanda murmurou, os lábios ainda trêmulos. É pecado, corrigiu ele com um meio sorriso. Mas não consigo parar. O beijo voltou, ainda mais intenso. Gilson a ergueu levemente, encostando-a na bancada, os corpos pressionados, as mãos explorando com urgência contida. Fernanda sentia a pele arder, como se cada toque fosse fogo. Por alguns minutos, o mundo deixou de existir. Não havia Jéssica, não havia regras, só dois corpos consumidos por um desejo que não cabia mais nos olhares, nas palavras, nem nos silêncios. Quando finalmente se afastaram, ambos estavam ofegantes, os rostos próximos, as testas encostadas. Eu devia ir, disse Gilson, mas sem mover-se. Devia, respondeu Fernanda, ainda presa aos olhos dele.
Mas não quer. Ele sorriu de canto, a respiração quente contra a boca dela. Nos vemos na próxima sessão e... Eu sei que não vou resistir. Gilson vestiu a camiseta devagar, como se quisesse prolongar cada segundo daquele adeus. Antes de sair, lançou-lhe um último olhar, carregado de promessas silenciosas. Quando a porta se fechou atrás dele, Fernanda encostou-se à parede, levando os dedos aos lábios ainda quentes. O beijo tinha sido real, proibido, e agora inevitável. A chuva caía fina naquela noite abafada, deixando a cidade envolta por um cheiro úmido de asfalto e flores esmagadas. Do estúdio de tatuagem, a luz amarelada filtrava-se pela cortina translúcida, lançando reflexos íntimos sobre as paredes cobertas de desenhos. Fernanda havia fechado o espaço mais cedo, mas não conseguia ir embora. Algo a prendia ali, ou melhor, alguém. Gilson permanecia sentado na poltrona reclinável, o braço ainda sensível pela tatuagem recém-finalizada. Seus olhos a acompanhavam em silêncio, como se cada movimento dela fosse uma ameaça e um convite ao mesmo tempo. Você deveria estar em casa. E cuidando disso, Fernanda disse, apontando para o curativo que cobria a pele vermelha. E você deveria ter ido embora quando apagou as luzes, ele retrucou, a voz grave, carregada de uma tensão que nenhum dos dois ousava nomear. Fernanda sorriu de leve, nervosa. Havia algo em Gilson que a desmontava. A forma como ele se impunha, sem precisar levantar a voz. O jeito de observá-la como se pudesse ver através da sua alma. Era perigoso, ela sabia. Jéssica, amiga, cliente frequente, quase confidente, era a namorada dele. E ainda assim ali estavam presos por uma força invisível, incapazes de romper o fio que os ligava. Ele se levantou, aproximando-se devagar. O coração dela disparou. Podia ouvir o som das gotas de chuva batendo na janela, misturado à respiração pesada que enchia o pequeno estúdio. Fernanda! Gilson murmurou, parando tão perto que ela sentiu o calor do corpo dele. Eu não deveria estar aqui. Nem eu, ela respondeu quase num sussurro. Por um instante, os dois permaneceram imóveis, como se buscassem uma última chance de recuar. Mas não recuaram. O toque dele foi inevitável. Primeiro, um roçar de dedos na mão dela. Depois, o deslizar firme até prender sua cintura. Fernanda tremeu, lutando contra o impulso de ceder. Mas quando seus olhares se encontraram, toda a resistência ruiu. O beijo veio urgente, proibido, carregado de tudo o que vinha sendo reprimido. Era o gosto do risco, do desejo acumulado em silêncios e olhares. Fernanda se agarrou a ele com a mesma fome que o consumia, sentindo-se viva, culpada e arrebatada ao mesmo tempo. As mãos de Gilson exploraram sua pele com pressa e reverência, como se quisesse decorar cada curva antes que o mundo desmoronasse sobre eles. Ela retribuiu com a mesma intensidade, puxando-o mais para perto, como se o próprio ar fosse insuficiente. Isso é errado. Ela arfou, mesmo enquanto seus lábios buscavam os dele novamente. Eu sei. Gilson a empurrou contra a parede, a voz rouca de desejo. Mas nunca algo errado pareceu tão certo. O estúdio, antes apenas cenário de trabalho, tornou-se palco de um pecado que marcaria suas vidas para sempre. O barulho distante da chuva parecia abençoar o ato, escondendo gemidos, respirações entrecortadas e o som de corpos se encontrando em uma sintonia perigosa. Fernanda se entregou, inteira. Cada toque de Gilson incendiava sua pele. Cada sussurro ao pé do ouvido a fazia esquecer que havia um mundo fora dali. Pela primeira vez em muito tempo, ela se permitiu sentir sem filtros, sem barreiras, sem pensar. Mas o prazer vinha acompanhado de uma sombra. O rosto de Jéssica atravessava sua mente como uma lâmina afiada. A culpa queimava junto ao desejo, e era essa mistura que tornava cada segundo ainda mais intenso. Quando enfim caíram exaustos, entrelaçados, havia silêncio. Apenas o som da chuva e o compasso acelerado de dois corações que sabiam ter ultrapassado a linha sem volta. Gilson passou a mão pelo cabelo dela, ofegante.
Eu não sei como olhar para Jéssica depois disso. Fernanda desviou o olhar, lágrimas se misturando ao suor em seu rosto. Nem eu. Mas também não sei como viver se fingir que isso nunca aconteceu. A verdade era dura, inegável. O pecado fora consumado. E agora, nada seria capaz de apagar o fogo que havia começado naquela noite. Os dias seguintes foram um tormento silencioso para Fernanda. Cada toque, cada lembrança do beijo proibido com Gilson queimava em sua memória, misturando desejo e culpa em uma tempestade que parecia não ter fim. Trabalhar no estúdio, que antes era seu refúgio, tornou-se agora um exercício de contenção. Ela mal conseguia encarar as tatuagens, sem imaginar os dedos dele sobre sua pele, os lábios colados nos dela. Gilson, por outro lado, mostrava-se cada vez mais inquieto. Os telefonemas discretos, as mensagens curtas com emojis sutis e horários cuidadosamente planejados para encontros furtivos transformaram-se em rotina. Eles se viam escondidos, cada sessão uma batalha contra a consciência. Cada toque, um lembrete de que estavam traindo não só a confiança de Jéssica, mas também os próprios limites. Naquela tarde, Fernanda fechou a porta do estúdio antes mesmo de tocar a campainha. O som da chuva fina que caía do lado de fora misturava-se à tensão no ar. Gilson estava lá, encostado na parede, o cabelo ainda levemente úmido da última corrida contra o temporal, a camisa social amassada pelo vento e pela pressa. Ao vê-la, a expressão dele suavizou, mas os olhos continuavam carregados de intensidade, como se tentasse devorar cada detalhe dela. "Você veio", disse ela, tentando disfarçar o tremor na voz. "Eu nunca deixaria você sozinha", respondeu ele, aproximando-se com aquele passo firme que a fazia estremecer. O toque inicial foi casual, um encostar de mãos enquanto ele retirava o casaco. Mas ambos sabiam que nada ali era casual. Cada gesto, cada suspiro, carregava a promessa de prazer e perigo. Fernanda ajustou a posição de Gilson na poltrona, mas quando seus dedos tocaram os dele de forma deliberada, a tensão explodiu novamente. "Eu sinto que estamos nos afogando nisso", murmurou ela, quase inaudível. A cada encontro, cada toque, é como se não houvesse saída. Gilson inclinou-se, seus lábios próximos aos dela. "Talvez seja isso que nos mantém vivos", disse, a respiração quente tocando a pele dela. "Ou talvez seja o que nos vai destruir." O silêncio que se seguiu foi pesado, cheio de promessas não ditas. Fernanda sentiu o corpo reagir antes da mente. A vontade de ceder era maior do que qualquer argumento racional. Cada gesto dele, cada olhar, cada respiração compartilhada formava correntes invisíveis que aprendiam a ele, sem escapatória. Ao longo da sessão, a proximidade aumentava. O estúdio, antes só um espaço de trabalho, transformava-se em um território proibido, cheio de toques furtivos, olhares intensos e suspiros contidos. Gilson inclinava-se de forma sutil, cada gesto calculado, mas cheio de desejo, e Fernanda respondia instintivamente, perdida na mistura de prazer e culpa. Eles conversavam pouco, mas cada palavra carregava múltiplos significados. Entre risos nervosos e comentários sobre a dor da agulha, havia um subtexto intenso. Cada toque era um sussurro de promessa, cada olhar, um convite silencioso para quebrar as regras mais uma vez. Quando a sessão terminou, Gilson levantou-se lentamente, aproximando-se de Fernanda de modo que o perfume dele se misturasse ao dela, intoxicante e quase insuportável. "Mais uma vez, estou à sua mercê", disse ele com um sorriso travesso, mas carregado de tensão. "E você sabe disso." Fernanda afastou-se levemente, mas o corpo continuava a reagir. "Estamos brincando com fogo, Gilson. Não podemos continuar assim, mas continuamos", respondeu ele, a voz baixa, carregada de certeza. "Não porque queremos, mas porque já estamos presos. As correntes invisíveis que os ligavam tornavam cada momento juntos mais viciante e mais perigoso. Entre a excitação e a culpa, o prazer e o medo,
Cada encontro deixava marcas que iam além da pele, marcas que apenas o coração podia sentir. Dias e noites se misturavam. Mensagens rápidas, telefonemas abafados e encontros furtivos transformaram-se em rotina, tornando quase impossível distinguir a vida real da vida que viviam ali, naquele estúdio, onde o pecado se consumava em cada gesto, cada toque e cada suspiro. Enquanto isso, a sombra de Jéssica pairava sobre eles. Ela não sabia dos encontros secretos, mas sua presença constante na vida de Gilson tornava cada momento juntos ainda mais carregado de culpa e tensão. Cada toque, cada beijo furtivo, era uma corrida contra o risco de serem descobertos. E isso tornava tudo mais intenso, mais irresistível e, ao mesmo tempo, mais doloroso. Fernanda sabia que estava mergulhando em um abismo do qual poderia não haver retorno, mas não conseguia, e talvez nem quisesse, parar. Gilson era como um veneno doce, perigoso, viciante e impossível de resistir. Ao final da sessão, quando ele saiu, o estúdio voltou ao silêncio. Mas naquele silêncio, Fernanda sentiu o eco das correntes invisíveis que os prendiam um ao outro, e uma certeza inquietante. O pecado, uma vez consumado, não podia ser apagado. A cidade parecia dormir, mas Fernanda permanecia acordada, sentada à sua mesa de desenho, encarando o esboço inacabado da fênix que Gilson carregava no ombro. Cada traço lembrava o calor de suas mãos, o toque de seus lábios, o arrepio que ele provocava mesmo à distância. O coração dela batia rápido, não só pela lembrança da pele dele, mas pelo que sentia e não conseguia controlar, algo muito além do desejo físico. Gilson, do outro lado da cidade, também não conseguia se concentrar no trabalho. Cada mensagem dela, cada olhar furtivo durante encontros curtos, consumia sua mente. Ele sabia que o que estava fazendo era errado. Jéssica confiava nele, acreditava que tinham uma relação sólida. Mas cada vez que pensava em Fernanda, cada vez que sentia a necessidade de estar com ela, o peso da culpa misturava-se à excitação, tornando impossível distinguir o que era paixão e o que era pecado. Naquela noite, quando Gilson entrou no estúdio, o clima já estava carregado. A chuva fina caía do lado de fora, o barulho ritmado das gotas criando uma trilha sonora quase erótica para o que estava prestes a acontecer. Ele estava molhado, a camisa colada ao corpo, o cabelo úmido grudando na testa e o olhar fixo nela queimava mais do que a agulha sobre a pele. "Você parece perdida nos seus pensamentos", disse ele, a voz grave aproximando-se devagar. "Talvez eu esteja", respondeu Fernanda, tentando parecer calma, mas a respiração traía sua ansiedade. "Talvez eu esteja pensando demais." Ele se aproximou ainda mais, e a distância entre eles parecia impossível de atravessar. Cada passo, cada toque mínimo era um aviso silencioso. Não havia mais como recuar. "Você sente isso também?", murmurou Gilson, quase como se estivesse confessando um pecado. Essa tensão, essa conexão. Fernanda engoliu em seco, incapaz de negar. "Sinto", disse a voz baixa. "Mas não podemos..." "Podemos", interrompeu ele, segurando sua mão e levando-a até o peito dele. "Podemos porque isso está acontecendo, quer você queira ou não." O beijo que veio em seguida não teve nada de hesitante. Era intenso, urgente, faminto e carregava toda a força da atração que vinha crescendo há semanas. Eles se entregaram sem pensar, explorando a pele um do outro como se cada toque fosse o último. Fernanda se afastou por um instante, olhando nos olhos dele, tentando colocar algum limite. "Gilson, eu..." Começou, mas a frase morreu em sua garganta quando ele inclinou a cabeça, sussurrando. "Shh. Esqueça o mundo lá fora. Aqui só existe você e eu." Eles caíram em um ritmo intenso, o estúdio se tornando palco de um desejo impossível de conter. Cada beijo, cada carícia, cada gemido se misturava à culpa que crescia silenciosa. Mas por mais que a consciência os alertasse, o corpo reagia mais rápido que a mente.
e cada toque deixava cicatrizes invisíveis que apenas o coração podia sentir. Quando a chuva aumentou lá fora, eles se separaram brevemente, ofegantes, a pele colada e os corações acelerados. Fernanda sentiu uma pontada de medo. "E se Jéssica descobrir?" perguntou a voz trêmula. "Então", respondeu Gilson, segurando seu rosto com firmeza, "teremos que lidar com isso. Mas não podemos negar o que sentimos." O peso emocional começou a se tornar quase insuportável. Não era apenas luxúria. Era uma mistura de paixão, desejo, necessidade e medo. Cada encontro, cada toque aproximava-os e, ao mesmo tempo, aumentava a culpa que os consumia. Eles passaram horas juntos, entrelaçados, falando pouco, apenas se tocando, explorando o outro, descobrindo cada reação, cada suspiro, cada tremor que escapava da pele. O estúdio, que antes era apenas um espaço de trabalho, tornou-se refúgio e prisão ao mesmo tempo, o lugar onde o pecado se tornava mais intenso e inevitável. Quando finalmente se separaram, a realidade invadiu os sentidos. O estômago de Fernanda se revirou, não pelo desejo, mas pela culpa. Ela sabia que estava profundamente envolvida, emocional e fisicamente, e que o caminho de volta para a inocência não existia mais. Gilson, de pé ao lado dela, também sentia o peso do que haviam feito. "Estamos nos afogando nesse pecado", disse ele, a voz rouca. "Mas não consigo parar de te querer." Fernanda olhou para ele, sentindo o coração apertado. "Nem eu", murmurou. "Nem eu." A chuva lá fora continuava incessante e o som parecia refletir o que acontecia dentro deles. Turbulência, intensidade, paixão e culpa misturadas de forma impossível de separar. Entre a pele e o coração, eles haviam cruzado uma linha que não podia ser desfeita, e naquela noite, ambos sabiam que o que havia começado como desejo físico tornava-se algo mais profundo, perigoso e arrebatador. Uma vez que o coração se envolvia, o pecado já não era apenas consumado, era inevitável, incontrolável e impossível de esquecer. O telefone de Fernanda vibrou com insistência, interrompendo a concentração que ela tentava manter sobre os desenhos do estúdio. No visor, o nome de Gilson aparecia. Ela hesitou por um instante, sabendo que cada ligação deles era uma mistura de desejo e perigo. Atendeu com a voz firme, tentando esconder o tremor. "Fernanda, precisamos conversar", disse Gilson, a voz carregada de urgência. "Agora?", respondeu ela, já sentindo o coração acelerar. "Sim, é importante." Ele suspirou profundamente. "Eu não posso mais adiar isso." Fernanda engoliu em seco, sentindo o peso da culpa e do medo. Sabia que o que estava prestes a acontecer poderia mudar tudo. Eles haviam atravessado limites repetidamente, mas até aquele momento haviam conseguido manter segredo. Agora, Gilson parecia à beira de um colapso emocional. Quando ele chegou, molhado pela chuva, a tensão era quase palpável. Gilson parecia exausto, os ombros pesados, os olhos carregados de conflito. Fernanda o observou em silêncio, consciente de que cada segundo naquele estúdio podia ser o ponto de ruptura. "Eu não posso mais", disse ele finalmente. "Cada encontro, cada toque está me destruindo, mas também nos mantém vivos", murmurou Fernanda, tentando entender a própria confusão. "Fernanda", ele se aproximou, segurando suas mãos com força. "Eu amo você, mas também amo Jéssica. E estou vivendo duas vidas que se destroem mutuamente." O choque das palavras caiu sobre ela como uma tempestade. Amor era isso que sentia, a intensidade do que havia acontecido, os encontros furtivos, o prazer e a entrega total. Tudo isso tinha criado um laço que ia muito além do físico. Mas havia também a culpa, a traição, o medo de destruir alguém que confiava neles. "Gilson, Fernanda começou, a voz embargada. "Eu também sinto. Algo que não posso controlar." "Então estamos presos", disse ele, com uma mistura de desespero e paixão. "Se presos nesse pecado, nessa loucura, e não podemos sair sem machucar alguém,
Os dois permaneceram em silêncio, apenas sentindo a respiração do outro e o calor que ainda os unia. Mas o silêncio não duraria muito. Um toque errado na porta fez os dois se virarem abruptamente. Jéssica estava ali. Seus olhos brilhavam, mas havia algo diferente. Suspeita, dor e indignação se misturavam em seu rosto. Ela havia sentido algo, seguido instintos que Fernanda e Gilson ignoraram por semanas. "O que está acontecendo aqui?" perguntou Jéssica, a voz cortando o ar como uma lâmina. O choque congelou os três. Gilson engoliu em seco, incapaz de encontrar palavras. Fernanda sentiu o coração disparar, sabendo que a máscara havia caído. "Jéssica!" começou Gilson, mas a frustração e a raiva contida dela o calaram imediatamente. "Eu vejo vocês dois." Jéssica avançou alguns passos, os olhos fixos nos deles. "Eu vejo os olhares, os toques. Eu sinto que algo está errado." A tensão era quase insuportável. Cada segundo parecia arrastar-se, enquanto a verdade pendia no ar, pronta para explodir. Fernanda sentiu um frio na espinha. Finalmente tudo estava à vista, e nada do que fizeram poderia ser desfeito. "Jéssica, Gilson tentou, mas as palavras falharam. "Eu confiei em você", continuou ela, a voz tremendo de raiva e dor. "E vocês?" Seu olhar percorreu os dois. "Me traíram." Fernanda sentiu o peso da culpa esmagando-a. O desejo, que antes parecia delicioso e irresistível, agora tinha a forma pesada da destruição. A intensidade do pecado consumado agora era real, palpável, com consequências que não poderiam mais ser ignoradas. Gilson segurou Jéssica pelos ombros, tentando explicar, mas as lágrimas dela queimavam seus olhos e seu coração. Fernanda, por sua vez, permanecia estática, sabendo que o que aconteceu entre ela e Gilson ultrapassara qualquer possibilidade de volta. "Isso", começou Gilson, engolindo em seco, "não deveria ter acontecido." "Eu nunca quis te machucar." "Mas aconteceu", respondeu Jéssica, firme, a raiva e a dor misturadas. "E agora todos nós sentimos." O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de emoções cruas, raiva, culpa, arrependimento e paixão. Fernanda sentiu o coração apertado, percebendo que o pecado consumado havia se transformado em uma rede de consequências impossíveis de escapar. Enquanto a chuva caía do lado de fora, os três permaneciam ali, presos em um momento em que nada poderia voltar a ser como antes. O confronto havia chegado, e com ele a certeza de que o desejo tinha um preço e que o caminho de volta era talvez impossível. O silêncio naquela manhã era pesado, carregado de lembranças da noite anterior. A chuva finalmente havia parado, mas a cidade ainda respirava a umidade e o frescor de um céu limpo depois da tempestade. Dentro do estúdio, Fernanda sentava-se à mesa, encarando os desenhos, mas sua mente estava longe dali. Cada traço lembrava Gilson, cada linha carregava o peso de tudo o que havia acontecido. Gilson estava do outro lado da sala, hesitante. O confronto com Jéssica havia deixado marcas profundas, e ele sabia que precisava tomar uma decisão. Um silêncio constrangedor pairava entre eles, pesado, cheio de palavras não ditas, desejos e arrependimentos. "Precisamos falar", disse Fernanda, a voz baixa, mas firme. "Decidir o que vamos fazer." Gilson respirou fundo. "Eu sei. Eu pensei em 1000 maneiras de lidar com isso, mas a verdade é que não posso viver dividindo meu coração. E você também não merece ser apenas um segredo." "E Jéssica?" Fernanda perguntou, temendo a resposta. "Ela merece a verdade", disse ele, a voz carregada de pesar. "E nós também." O estúdio se encheu de uma tensão palpável, mas também de um alívio silencioso. A hora da decisão finalmente chegara. Cada passo que deram desde o primeiro toque, desde o primeiro beijo, levou-os a este momento inevitável. Fernanda levantou-se, aproximando-se dele, os olhos brilhando, cheios de emoção. "Então é agora?" murmurou. "Não há volta." Gilson segurou seu rosto com delicadeza, os polegares acariciando a pele dela.
Não, não há. Mas também não há como negar o que sentimos. O beijo que veio em seguida foi diferente de todos os outros. Era carregado de decisão, de entrega total, de promessa silenciosa de que, a partir daquele momento, tudo seria diferente. Não mais encontros furtivos, não mais culpa sufocante, não mais segredos pesando sobre os ombros. Apenas eles, a intensidade do que sentiam e a coragem de enfrentar as consequências. Enquanto se afastavam, respirando pesadamente, Gilson tomou a mão de Fernanda. Vamos ser sinceros, transparentes, mesmo que doa, mas juntos. Fernanda assentiu, o coração disparado, sentindo uma mistura de medo e liberdade. Juntos, pouco depois, eles encontraram Jéssica. O encontro foi doloroso, carregado de verdades cruas. Gilson explicou tudo, Fernanda assumiu sua parte, e embora as palavras não pudessem apagar a dor, serviram para trazer clareza. Jéssica chorou, gritou, mas também entendeu a sinceridade deles. Não havia falsidade, apenas a realidade de sentimentos humanos complexos e arrebatadores. A decisão final não foi fácil. Gilson escolheu viver seu amor com Fernanda, mas fez questão de respeitar Jéssica, garantindo que a verdade não fosse ignorada, que não houvesse enganos nem mentiras posteriores. Fernanda e Gilson, agora livres das sombras do segredo, sentiram uma intensidade ainda maior em sua relação, uma mistura de paixão, respeito e cumplicidade que nada poderia quebrar. O estúdio, que tantas vezes fora palco de encontros clandestinos, agora parecia diferente. Cada parede, cada desenho, cada traço era lembrança da jornada que os levara até ali. Mas agora havia liberdade e a promessa de um futuro construído sobre escolhas conscientes, mesmo que os caminhos tivessem sido tortuosos. Fernanda e Gilson abraçaram-se, corpos e corações entrelaçados, e pela primeira vez sentiram que o desejo e o amor podiam coexistir sem culpa, sem medo. O pecado fora consumado, mas a decisão final transformou a dor e a paixão em algo novo, intenso e verdadeiro. E enquanto o sol despontava no horizonte, iluminando a cidade com uma luz dourada, os dois sabiam que, apesar dos erros e das traições, haviam encontrado algo mais profundo que desejo. Haviam encontrado a coragem de amar plenamente, enfrentando tudo que a vida colocasse no caminho. O passado deixava marcas, sim, mas também ensinava lições. E agora, Fernanda e Gilson estavam prontos para escrever o próximo capítulo de suas vidas, juntos, sem segredos, sem medo e com uma paixão que nenhum obstáculo poderia apagar.